de Cristo, fala do reino, o evangelho do reino. Está se falando de cultura do reino, mas ninguém está entendendo nada que está falando. Virou moda agora. O reino já veio. O novo céu e nova terra foi estabelecido no livro de João. Mateus, Marcos e Lucas falam uma coisa. O livro de João foi o único profético que ele já entendeu o que estava acontecendo. O novo céu e nova terra já começou, cara. Você está esperando Cristo voltar e Cristo habita onde? Não está falando de domínio, está falando de reino. Nós já reinamos. Em vida, não sou eu que estou, tá vendo? Não sou eu que estou falando, tá escrito aqui. Reinará em vida. Entende essa metanoia, essa mudança de mente que nós precisamos ter. Isso é gradativo, sabe? Não é de uma hora para outra, não precisa sair batendo um super-homem, né? Não é isso, não. É um processo em nós. É que nós somos tão bombardeados com religiosidade de homens até piedosos, mas não revelados nesse sentido. Digo e repito, nós aqui ninguém é mais que ninguém. Muito pelo contrário, quanto mais eu sei, porque mais me foi ensinado, mais servo eu me torno de vocês. Entende? Quanto mais Deus vai dando, é mais para a gente se servir, não para a gente se sentir. É mais para a gente servir uns aos outros, aos pastores, das demais denominações. Glória a Deus, nós estamos aqui para isso. Da porção, sabe aquele menininho que tinha 2 peixes e 5 pães? Há uma fome, eu tenho 2 peixes e 5 pães. Jesus falou, dá isso aqui, que isso aqui eu vou alimentar a multidão. É o ministério do 2 peixes e 5 pães. Tá bom, gente? Então, é guardado as devidas proporções. Quando a gente fala sobre isso aqui, pela ofensa de um só, a morte reinou por esse, muito mais os que receberam a abundância da graça e do dom da justiça. Porque pela ofensa de um só, de quem ele está falando? De Adão, glória a Deus. Assim como pela ofensa de um só, Adão, a morte reinou sobre todos nós. Agora, quando nós recebemos a abundância da graça e do dom da justiça, quem deu para nós? Cristo Jesus. Assim como por um homem entrou o pecado, por um homem, a graça, a justiça. Ok? Agora, deixa eu colocar isso na prática, um fato histórico. 1800, uns quebrados, houve lá no México o Tratado de Guadalupe. Esse tratado foi o seguinte, assim, para o resumo da ópera, tá? O México vendeu 5 cidades para os Estados Unidos. Vou resumir esse Tratado de Guadalupe, tá? Depois você procura no Google, Tratado de Guadalupe. O México vendeu 5 estados, Califórnia, Novo México, coisas... Vendeu para os Estados Unidos. Tá? Vendeu para os Estados Unidos. Os Estados Unidos comprou 150 milhões de dólares, 15 milhões de dólares. Isso foi uma coisa irrisória. Entendeu? Uma coisa irrisória. Foi mau negócio que o México fez. Tá? E isso foi o seguinte, isso foi feito, chama Guadalupe, porque esse tratado foi assinado na igreja de Guadalupe. Lá foi o ponto de encontro. Os Estados Unidos mandou 1 representante, o México mandou 3 representantes. E, de papel passado, vendeu como se compra um terreno. Tá? Assim, o que acontece? Os mexicanos que estavam na cidade de Novo México, Califórnia, passaram a ser imediatamente de mexicanos a americanos. Estão entendendo isso? Por uma assinatura, acabou de assinar, deram a mão, cada um voltou para sua nação, aquelas cidades instantaneamente passaram a ser americanas. O povo não sabia de nada, não fez nada. Quem não quis, teve um tempo para sair. Acho que uns 10% dos mexicanos voltaram para o México. Os 90% permaneceram lá. Ok? A lei mexicana é segundo um padrão de Roma. Era lei contábil, lei romana.
a lei americana e a lei inglesa. Houve uma mudança de legislação, houve uma mudança total, sem você ter saído do seu lugar. Por que eu estou usando isso como ilustração? Foi o que aconteceu conosco. Nós estávamos debaixo do império das trevas. Quando Jesus morre na cruz, ele nos compra com um preço de sangue. Quando eu aceito a Jesus como meu Senhor e meu Salvador, passo a experiência do novo nascimento, imediatamente, como foi no Tratado de Guadalupe, nós deixamos de ser filhos da ira, do império das trevas, e somos transportados para o reino do Filho. Diz a palavra de Deus que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Não estamos? Agora eu te pergunto a você, você sentou em algum lugar, filho? Você foi para algum lugar? Não. Nós não saímos do lugar. Mas por causa das assinaturas, nós fomos comprados, transladados. O novo céu. Vocês estão entendendo o que é o novo céu, uma nova terra? Em Cristo Jesus. E você ainda está esperando que aconteça Eu acho que isso já aconteceu lá na cruz. Se você já não está assentado nas regiões celestes, faça muito atenção, senhores passageiros. Eu estive em Israel. Ok? Eu estive em Israel. Qual é a esperança? Qual é a maior esperança de Israel? O que eles estão esperando lá? O Messias. O que você vai falar para eles? O Messias já veio. O que faz com você? Tacar pedra. É a mesma coisa que faz comigo. Você está entendendo? Quando eu falo certas coisas, tá? Pensa nisso. Poxa, caramba, quando eu vejo que um judeu está esperando o Messias, eu vejo a inutilidade das suas movimentações. Aí eu me pergunto, será que eu não estou fazendo a mesma coisa agora? Isso que é a reforma apostólica. Nós ainda estamos presos a certos judaísmos. Você sabe por que está escrito a epístola aos Hebreus? Porque o escritor de Hebreus, que todos creem que é Paulo, né? Pelo tipo de escrita e tal. Seja lá quem for, vamos falar Paulo para ficar mais fácil. Estava escrevendo aos crentes que tinham aceitado Jesus, mas ainda estava cheio de judaísmo dentro deles. Por isso, aos Hebreus. Está entendendo? Uma epístola aos Hebreus. Aos Gálatas é a mesma coisa. Eles tinham entendido o Evangelho de Jesus, mas estavam voltando aos rudimentos do judaísmo. Como até hoje muitas igrejas aceitam a Jesus, amam a Jesus, mas ainda usam práticas judaizantes do velho pacto. Por isso que Deus está chamando o Evangelho, está realçando, reativando o Evangelho do novo pacto. Que já expliquei que o novo pacto não é Velho Testamento, o novo pacto não é Novo Testamento, o velho pacto é o pacto eterno, que está lá atrás. E nós confundimos pacto eterno com o Velho Testamento, com o Novo Testamento, faz uma salada. E toda vez que nós confundimos o pacto eterno com o Velho Testamento, com o Novo Testamento, nós entramos ali em 2 Coríntios 3,6, nós deixamos de ser sacerdotes competentes e nos tornamos sacerdotes incoerentes e incompetentes. Porque não sabemos discernir aquilo que é o Evangelho de Cristo, que é para agora, e aquilo que foi destinado aos judeus. Nós temos muitas práticas em nossos cultos hoje que não tem nada a ver com o Cristo em nós, a esperança da glória. Nós ainda estamos olhando para cima, para Jesus, sem entender que é o Cristo em nós que é a esperança da glória. A terra ainda continua aguardando pela manifestação dos ruios de Deus. O que são ruios de Deus? São os filhos maduros, amadurecidos pelos processos, que têm se tornado, por intermédio das suas faculdades exercitadas na palavra,
habilitados, competentes, para falar isso aqui é do velho pacto, isso aqui, aquilo que Paulo fala. Leiam com essa ótica agora o livro de Gálatas. A carta, que não é livro, né? A carta de Gálatas. Ó Gálatas, nécios, insensatos. Começaram a andar na graça e estão voltando para o judaísmo. Guardando dias, guardando Shabat, não come isso, não come aquilo. Vocês estão ultrajando a graça de Cristo, colocando de novo rudimentos da lei. Está entendendo isso? E cada um analise de per si, olha para si mesmo. Quanto de judaísmo eu estou colocando em mim que desnecessário? Estou perdendo tempo com coisas que não produzem o reino de Deus. Você ainda espera por um reino que desce? Ou você entende que você já é a pedra viva que Pedro fala, que é a cidade santa adornada, que ele habita em você, que é arroz de ouro, é um caminhar de pureza. O cristal que fala é transparência. As 12 portas da pérola, a pérola que fala em Apocalipse, fala do apostólico, fala de homens e mulheres que deram a sua vida para que nós pudéssemos ter acesso a um lugar santo. Até quando nós vamos ficar fazendo judaísmos, materializando aquilo que é espiritual? A Bíblia é um livro espiritual. Nós temos que entender. Então, quando nós negamos os apóstolos e negamos os profetas, aí nós saímos por aí falando tanta bobagem. Você sabe por que Deus está escrito em Efésios? E edifiquei o dono da igreja, o cabeça, o noivo, falou, a minha igreja, eu escolhi, o Senhor, escolhi 2 tipos de gente, apóstolo e profeta. 2 unções, apóstolo e profeta, para escrever a Bíblia. Por quê? Para que somente por essas unções do profeta e do apóstolo, a igreja fosse edificada. O evangelista faz uma coisa, o pastor faz outra coisa, o mestre faz outra coisa, o apóstolo faz outra coisa, o profeta faz outra coisa. Porque se você aceita o ministério evangelístico do pastor, por que você rejeita os outros? Quem te dá o direito de matar os outros? Entende? Não dá. É isso que nós precisamos voltar aos fundamentos. Isso que é o que João Batista falava de arrependei-vos antes de Cristo, o profético vindo antes do apostólico, ele falava techuvá, ele falava arrependei-vos. Quando ele fala arrependei-vos, era voltar, porque o evangelho já estava se desviando naquela época, já estava se desviando. Estava a prática do judaísmo sem entender o judaísmo que praticavam. Estão entendendo isso? Vamos lá. Onde é que estava Joe aqui? Vamos aqui. Falei das assinaturas, falei Colossenses 1,13. Vamos lá. Nós lemos, né? Não. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em que temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Isso. Pela assinatura de Adão, fomos levados para o império das trevas. E pela assinatura, fazendo, né, continuando aqui, nós estamos falando sobre México e Estados Unidos, e pela assinatura de Cristo Jesus, fomos transportados para o reino do Filho. Tudo isso aconteceu sem que a humanidade saísse do lugar. Isso, entende o que quer dizer? Né? Tão grande salvação. Existem aspectos tão mais profundos que nós ficamos ali, sabe, na casquinha da casquinha, egoísta, egocêntrico. Quando fala, como escaparia de tão grande salvação, da salvação para mim? Não, gente, é muito mais que isso. É muito mais que isso. Você foi salvo para salvar. Se você não entender isso, você não entende 1% da obra da redenção. Redimidos para redimir, evangelizados para evangelizar. Eu não estou falando para você ficar batendo bumbo, não estou falando isso não, estou falando de áreas de governo. Tá? Não tem nada a ver com essas movimentações que foram boas no passado, mas hoje não são mais eficientes. Tá? Efésios, por favor, Efésios 2, 4 e 5. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Isso. A ênfase está aqui lá.
Mas Deus. Com tudo isso, com tudo isso que nós falamos aqui, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia. Quando ele fala aqui riquíssimo em misericórdia, o que você pensa? Quando você ouve mais Deus, que é riquíssimo em misericórdia, você pensa que é para você mesmo ou é para o próximo a partir de você? Seja sincero. Quando você ouve isso, se você dá glória a Deus pelo que Ele fez por você, ou você dá glória a Deus porque Ele pode isso fazer por intermédio de você ao próximo? Está entendendo isso? O Evangelho do Novo Pacto nos arranca da mediocridade, do egocentrismo e do egoísmo da nossa existência. O Evangelho de Cristo te salva. Perdão, o Evangelho de Jesus te salva. O Evangelho de Cristo te habilita. Estão entendendo isso, meus irmãos? Nós somos salvos, mas não temos sido habilitados. Nós ficamos naquele carrossel. Sabe o que é o carrossel? Já viu o carrossel? Aqui no centro de Caraguá tem um parquinho, tem um carrossel. O cavalinho, tem hora que está em cima, tem hora que está embaixo. Tem hora que está em cima, tem hora que está embaixo. Mas entre altos e baixos ele não sai do lugar. Que coisa mais triste. Que viver de altos e baixos, sem sair do lugar. Como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Apenas pensando nos meus altos e baixos, sem me mover para o propósito pela qual eu fui salvo. Efésios 2,7 tem aí? Eu estou avançando bem hoje. Para mostrar-nos nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Amém. Não sei se vocês sabem, meus amados, lá em Gênesis, quando quem colocou o nome da Eva de Eva foi Adão, não foi Deus. A palavra, o nome Adão, era pro. Agora vamos falar para nós aqui, para Adão, para Eva. Quando ele falava Adão, vinham os dois juntos. Porque os dois eram um só. Quando Deus fez Adão, da onde Deus tirou Adão? De onde Deus tirou Eva? Da costela de Adão. A Eva estava contida dentro de Adão. O mistério que estava escondido, oculto. Dentro, isso, Lúcifer e as suas hostes celestiais nunca tinham visto isso. Tinham visto um Deus criador. Não um Deus que criava seres com a capacidade de se reproduzir, porque Satanás não se reproduz. Por isso nós somos superiores. Satanás, ele só te induz, mas ele não se reproduz. Quando Adão dorme, quando ele acorda, da costela dele sai Eva. Jesus na cruz, quando ele dorme, da sua costela sai a noiva. Quando Deus falava Adão, quantos vinham? Os dois. Agora, quando o Pai fala Cristo, quantos vêm? Está entendendo? Em Cristo. Porque nós saímos da costela do noivo. Está entendendo a riqueza? Você não é um vermezinho, você não é um crentezinho. Você é alguém que é uma extensão, é da costela do Filho do Deus vivo, daquele que não tem nem princípio nem fim de dias.
Essa é a nossa autoridade. Essa é a nossa real descendência em Abraão. Por isso que quando Deus faz a promessa para Abraão, ele fala a semente. Não falou as sementes, como falando de um só, falando de Cristo. Falou que em Cristo. Em Cristo é aquela bifurcação que todos eram enxertados nele. Olha que maravilha isso. Hoje, todas as promessas que Deus fez para Abraão são para nós por causa da semente. Nós somos enxertados. Essa palavra enxertado, ela é muito, muito interessante. Para quem manja negócio de jardinagem, sabe que para fazer enxerto, tem que ter dois elementos, né? Vamos supor que esse aqui é o que vai receber o enxerto. No caso essa aqui essa aqui vai ser enxertada, essa aqui vai receber. Para que haja algo real, tem que haver um corte, uma machucadura nesta e nesta, para que a união das duas. Aí amarra ali, tal. Depois de um tempo, o que é essa que tem a raiz profunda, que tem raiz, começa a vitaminar, a transferir para essa que foi enxertada as suas características. A raiz de Davi, Jesus. Você foi enxertado nele. Quando você foi por causa da cruz, por causa daquela ferida, esse que é o problema. Isso que é o nosso desafio. Nós entendemos um Jesus contemplativo, nós não entendemos que nós somos feridos. Jesus morreu por mim para poder provocar em mim uma ferida tal que essa ferida, eu sendo enxertada na ferida dele, começasse a fluir a vida dele para dentro da minha. Por isso que Paulo fala, já não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. E essa vida que vivo pela, sabe, de cabeça? Fé. Aí todo mundo fala, pela fé no Filho de Deus. Não. Eu jamais viverei da minha fé no Filho de Deus. O original ali fala, viverei da fé do Filho. Uma coisa é eu ter a fé nele. Outra coisa é eu ter a fé dele. A religião te ensina a ter fé nele. Tem a fé em Deus. Tem a fé em Deus. Isso, Deus nunca falou isso, não. Quem tem fé em Deus é Satanás, filho. Ele só não lhe obedece. Ter fé é ter o entendimento, é ter a natureza, o conhecimento da natureza. Quando ele fala ter a fé dele, é aquela fé que por causa do enxerto, passa. É transferida, é a impartição, que nós usamos na palavra impartation, né? É a impartição, propriedades, caráter dele. Muitas vezes nós estamos tentando agradar a Deus, nós estamos tentando fazer assim, ó. Sabe que você já viu aqueles vasinhos que tem aqueles negocinho? Você faz, ele se mexe também, sabe? Você faz um som, ele imita você. Nós estamos tentando imitar. Você já é meus imitadores. Quando fala imitadores ali, é aquele que está enxertado e ele reproduz segundo aonde ele foi enxertado. Então nós não somos uma prótese. Muitas vezes nós agimos como uma prótese. Sabe qual é a diferença da prótese? Vamos supor, de um braço normal, de um braço prótese. Um braço prótese, ele tem, da geração mais moderna, ele é ligado aos nervos e músculos, mas ele não é ligado na cabeça. Então, ele sabe operar muito bem, mas ele não carrega a emoção da cabeça. A sensação e a emoção da cabeça. Ele é frio. Ele é bom de trabalhar, mas ele não carrega a emoção nem o coração. Porque ele não é uma extensão do coração. Ele é uma extensão de um serviço. Isso que tem sido a religião. Ela tem sido uma prótese. Ela imita. Quem olha de fora, se você não tiver o entendimento de fora,
Você até confunde, você pensa que é de Deus. Nós estávamos estudando domingo, aqui na nossa reunião da igreja aqui, falando sobre Satanás. Satanás era o querubim ungido, né? O selo da perfeição, o sinete da perfeição. Ninguém conhecia mais a natureza externa de Deus que não fosse Satanás. Porque ele era o sinete da perfeição. Então era ele que, né, até que fala o pastor Paulo Baldi Júnior, fala que ele era o ISO 9000 do céu. Então tudo que se fazia no céu tinha que passar pelo crivo de Lúcifer. Lúcifer conhecia tanto Deus por fora, que ele podia falar, isso aqui é bom, isso aqui ele não vai gostar, isso aqui ele vai gostar. O problema de Lúcifer é que ele nunca conhecia o coração do Pai. Saber como Deus se movia, como é que Deus fazia. Por isso que tem muitos lugares que você vai que parece, mas não tem o coração do Pai. E é aí que as pessoas se perdem um pouco. E tem lugares que é o corpo. E tem lugares que nunca foram corpo, foram próteses. Essa foi lascar, hein? Quanto tempo falta aí? 4 minutos. Ali falta 2. Então, vamos achar em 3? Vamos fechar em 3 aqui. 2,7 nós lemos? Já leu todos. 2,7 nós já lemos? Deixa eu ver. Ah, não. Lê aí. Vamos lá. Ui, ó. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Nós tínhamos lido, sim. Então se nós temos lido, então faltou falar uma coisa aqui, dessas riquezas da graça, fala dos benefícios, dos recursos. Tem recursos, meus irmãos, que eles só estão disponíveis para aqueles que fluem em Deus. Os maiores milagres, os maiores recursos que você pode ir a ver na sua vida, vai ser que você só vai ver quando você chegar no teu lugar de propósito. Até falei domingo, né? Deus trabalha conosco com alguns pontos. Onde, quem, como, por quê? Onde? Deus vai te levar para um onde? Para falar, transmitir a um quem. Aí Deus vai te mostrar um como. Por quanto tempo? E o que irás falar? Abraão foi chamado o pai da fé, porque Deus pôde chegar para Abraão e falar, Abraão, sai. Deus não pode falar com Terá, não pode falar com a descendência dele. Ficaram paralisados nas suas idolatrias. Agora eu te pergunto, quais são as idolatrias que podem estar te parando a tua movimentação com Deus? Fica esse gancho para a próxima semana, nesse mesmo bate-canal. Bom, uma boa semana para vocês. Terça-feira nós voltamos, Paradoxos. Em nome de Jesus, fala. Só mando um alô pro Flávio Richter, está com a gente aqui. Flávio Richter, tudo bom, meu irmão? Graça e paz. Está dizendo que Deus abençoe amém, e nos proteja Flavião. sempre. Amém. Também a Vani chegou aí dando boa tarde pra gente. Amém, amém. Tchau, gente. O Flávio, ele faz uns áudios interessantes lá, quando ele está dirigindo o carro, né, Flávio? Eu acompanho, da hora. Deus te abençoe. Tchau, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.